O OpenClaw é uma plataforma incrível que te permite criar aí agentes de inteligência artificial que podem te ajudar com qualquer tarefa do seu dia a dia, do trabalho, etc. Porém, esses agentes, eles não sabem realizar as tarefas por tabela. Eles até têm algumas skills, algumas habilidades que já vêm aí junto de fábrica, vamos dizer assim. Porém, é provável que você vai precisar de outras skills, outras habilidades, acessar algumas APIs para conseguir realizar todas as tarefas que você gostaria. E por mais que essa instalação aqui de fábrica ela venha com algumas skills bem interessantes, ela não vem com uma skill própria para o Google, para a gente acessar o Google Docs, o Google Sheets, o Google Drive. Até temos aqui uma que se chama, cadê aqui ela? Aqui, GOG, que é o Google Workspace CLI, meu Deus do céu, CLI, é isso. Que é basicamente usar o Google, um conjunto aí do Google, mas CLI é a linha de comando, certo? Então, não é isso que eu quero só falar aqui pra gente, oi, por favor, acessa esse documento aí e faz tal coisa. Ou, né, criar uma tarefa pra ele fazer isso sozinho, eu não preciso ficar falando com ele de novo. Então hoje eu vou te mostrar como é que a gente faz isso. E é bem mais simples do que parece, nem vai precisar de uma skill. Se você quiser, não precisa instalar nenhuma skill, você pode só dizer pra ele, é aqui, quero que você conecte nessa planilha, aqui estão os dados, e ele vai fazer. Então é isso que eu vou te ensinar aqui hoje. E se você estava esperando por esse tutorial, se você vai seguir, eu queria te pedir para, por favor, se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda demais aqui os vídeos a alcançarem mais pessoas. Então, se você está gostando desse tutorial, se você for seguir, por favor, não se esquece de se inscrever. Eu posto bastante sobre OpenClaw e outras ferramentas de inteligência artificial aqui no canal. Então, vamos começar. Como é que a gente consegue conectar nosso OpenClaw, o nosso agente, com a nossa suite Google aí, vamos dizer assim. Primeiro de tudo, a gente vai ter que entrar lá no Google Cloud, tá? No Cloud Console. Então, você vai procurar aqui Google Cloud Console. E não se preocupa se você nunca entrou aqui, porque vai ser bem fácil de usar. Então, a gente vai clicar aqui, Google Cloud Platform Console. E aí, a gente pode começar de graça. Só que eu vou ser bem sincera aqui com você nesse momento. Eu não quero usar o meu Google para isso, tá? Eu não quero usar o meu Google pessoal, eu não quero usar o Google dos meus canais, eu não quero usar o Google do meu blog, eu não quero usar o Google que eu uso realmente para alguma coisa, porque nunca se sabe? Às vezes a gente vai usar para alguma coisa e aí o Google vai captar como spam, vai dizer que a utilização tá estranha e sei lá, vai que ele bloqueia a minha conta. E tem um canal aqui em uma conta, tem um outro canal em outra, tem toda a minha vida em outra. Então, assim, eu não acho interessante usar uma conta sua que você realmente usa no seu dia a dia. Eu prefiro criar uma conta que vai ser só ali para o meu OpenClaw e se acontecer algo com ela, bem, paciência. Então, eu vou usar aqui nesse momento uma conta relacionada a um outro canal que eu tenho, que eu não uso mais, que está super abandonado, que ela vai servir aqui só para não ter que passar pelo trabalho de criar aqui uma nova conta. E aí, então pronto, já coloquei aqui meu e-mail diferente, e aí a gente pode começar de graça, que aí a gente consegue ganhar aqui $300 em free credit, ou a gente pode clicar em console, então qualquer um dos dois vai servir. E aí, beleza, aqui a gente tem que colocar, né, onde é que a gente está, termos de uso, se eu quero receber e-mails, updates. E aí pronto, se você quiser depois você clica aqui, try for free, aí você ganha 300 de crédito, etc. Eu vou pular essa parte só pra gente se manter aqui no tutorial. Então a gente vai clicar aqui em selecionar projeto. E a gente não vai ter nenhum projeto. Então a gente vai criar aqui um novo projeto. O nome dele vai ser, sei lá, OpenClaw YouTube e sem nenhuma organização, nenhuma empresa. Beleza, criar. Criamos nosso projeto, então tá criando aqui. E pronto. Selecionar o projeto e agora a gente está dentro aqui do nosso projeto, que ele entrou aqui nessas três barrinhas, né, no menu e veio aqui Cloud Overview, beleza, aqui tá tudo que a gente gastou, quanto a gente usou de API, etc. Então é só para mostrar isso. E aí, o que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, aqui na nossa conta, a gente tem que ativar o uso de diferentes APIs. Então, se a gente quer usar o Google Sheets, API do Google Sheets, o Google Docs, API do Google Docs, o Google Drive, API do Google Drive, etc. Então, você tem que ter tudo ativado aqui na sua conta para a gente conseguir dar esse acesso, tá? Para te permitir esse acesso. Então, você vai vir aqui na barra de pesquisa e você vai procurar pelo que você quer. Então, pode ser Google Sheets API. Então, é esse aqui. Vamos Enable. Então, pronto, esse foi. Não vamos continuar aqui, a gente vamos dar Enable em todos os que a gente quer usar. Vamos habilitar todos eles. Então, Google Docs API. Agora vamos tentar Google Drive. Deve ter também, Google Drive API. A gente consegue vir aqui, ó, voltando aqui em API Services, tem uma lista de tudo que tem aqui de API que a gente pode habilitar, tá? Então, ó, tem Google Drive, Google Docs, Google Sheets. Então, você pode habilitar todas as APIs que tiverem por aqui. Com elas habilitadas, oh, maravilhoso, beleza.
a gente tem que criar uma autorização para o nosso OpenCloud, para o nosso agente conseguir se conectar. E aí existem duas opções. A gente pode só fornecer uma chave de API e trabalhar aqui com o auth, né, authorization, que basicamente vai fazer com que o nosso agente se passe por nós. Então vai parecer que a gente fez as mudanças, a gente preencheu a planilha, a gente que fez tudo, nosso usuário. O que não é o ideal. O ideal aqui é ele se comportar como um outro usuário que tem acesso aqui ao nosso Google Sheets, Google Docs, etc, etc. Isso faz mais sentido. Então, quando a gente quer fazer isso, a gente não trabalha com essa autorização aqui. O que a gente faz é, já vem aqui, 3 pontinhos, I am admin, e a gente vai criar uma service account, que é basicamente como se fosse criar uma outra conta que vai poder usar essas APIs com a nossa chave e tal, e vai poder se conectar às nossas, né, Drive, Docs, etc. Então, a gente não tem nenhuma service account aqui ainda. A gente vai clicar em Create Service Account. E daí a gente vai colocar aqui um nome. Então, vou botar Open Cloud YouTube para eu saber quem é. Aqui não tem que descrever nada. Criar e continuar. Permissions, não precisamos de nenhuma também. Pronto. E aqui, se a gente quiser, a gente pode colocar, por exemplo, alguns e-mails de contas do Google que estariam usando essa nossa nova conta aqui para acessar o nosso Google Docs, nosso Google Sheets, etc. Então, se a gente quiser, a gente pode dar um e-mail para essas pessoas. Então, se a gente quiser, a gente pode já botar aqui e-mails vão ser permitidos para usar essa nossa conta secundária aí que vai poder usar nossos arquivos. Não precisamos marcar isso também, tudo pronto. Maravilhoso. E aí a gente tem aqui a nossa Service Account. Criamos ela, super fácil, certo? Você vai clicar aqui nela, 2 pontinhos, vamos entrar aqui. E aí você pode ver que aqui em Keys, nas nossas chaves, não temos nenhuma chave. Então, eu vou criar uma chave aqui e sendo bem sincera com você, eu não tô com paciência hoje para editar o vídeo e ficar borrando tudo de novo, onde, né, aparecem as chaves. Então, eu vou mostrar a chave aqui e assim que eu terminar de gravar esse tutorial, vai ser tudo deletado. Então, não adianta tentar usar essa chave. Tá? Já vou adiantar, porque eu não quero. Dá tanto trabalho ficar borrando tudo e aí eu vou rolando a tela e aí tem que borrar. Não vai acontecer, tá? Então, só para ninguém se animar. Então, eu vou clicar aqui em adicionar a chave. Criar nova chave. E aí que tem duas maneiras de criar a chave. Pode ser JSON e pode ser P12. A gente quer o JSON. E aí a gente vai criar. E aí aqui a gente baixou esse arquivo JSON. Se a gente abrir esse arquivo JSON, o que vai abrir o Firefox, meu Deus? Nem sabia que eu tinha Firefox. O nosso arquivo JSON tá aqui. Então é uma service account, o nome do projeto, o nome da chave, aqui é private key, o e-mail que vai ser usado para se comportar como essa segunda conta, o client ID, etc, etc, etc. Tá? Então, temos esse arquivo aqui, está salvo no seu computador. O que você vai fazer agora com o seu agente? Você vai mandar isso aqui para ele e explicar que é isso aqui que é para usar. E dizer qual é o e-mail que ele deve usar para se logar, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. E aí, como que a gente vai fazer isso? Depende um pouquinho. Porque se você tiver com o OpenCloud instalado no seu computador, você já baixou o arquivo, né? Você bota esse arquivo dentro das pastas do OpenCloud, Workspace, etc. E pronto, o arquivo tá lá. Ok. Só que no nosso caso, aqui no canal, a gente não tá usando o OpenCloud no computador, porque não é a opção mais segura, vai acessar todos os seus arquivos, etc. A gente tá usando na nuvem, em uma VPS. E aí é um pouquinho mais chato da gente subir arquivos, né? A gente até tem o File Browser, mas é mais fácil simplesmente se a gente copiar e colar isso aqui no nosso chat com o nosso agente e dizer, é isso aqui que você precisa, aqui tá o e-mail, tá tudo certo? E é isso. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Então, com isso aqui, a gente vai copiar isso tudo e vai colar lá onde a gente está falando com o nosso agente. Então, deixa eu abrir aqui um dos agentes que eu estou rodando. Esse aqui. Beleza, não é o meu principal, então não tem muito problema. Então, agora a gente vai dizer assim. Gostaria que você tivesse acesso aos meus arquivos do Google Docs, Google Sheets e Google Drive. Aqui estão as informações sobre o Service Account. E aí você cola aqui mesmo, nós. É a maneira ideal? Provavelmente não. Provavelmente seria mais interessante a gente colocar como variáveis de ambiente e tal, porque daí a gente não cola aqui a nossa chave no chat. Mas sendo bem sincero com você, eu não consegui fazer funcionar dessa forma. Ele não tava pegando aqui tudo que tinha que pegar. Então, eu achei mais fácil colar aqui mesmo, e aí eu consegui fazer funcionar. Então, é assim que eu recomendo para facilitar. Mas se você quiser tentar criando variáveis de ambiente lá dentro do seu OpenCloud, tem essa possibilidade. O e-mail para utilizar, ter acesso. Eu vou voltar aqui rapidinho. Fechar e vamos voltar aqui nos detalhes. Vamos pegar aqui esse e-mail. Tá? Esse é o e-mail que vai ser utilizado. E vou dar um Enter aqui.
E aí, veja bem, depois que eu, né, fiz isso aqui, expliquei o que eu queria, qual que é o e-mail, ele começou a fazer um monte de coisa, então ele escreveu aqui, escreveu, executou um monte de coisa, instalou um monte de coisa, rodou os comandos em Python, teve um erro, ele corrigiu o próprio erro, downloadou aqui um monte de coisa, escreveu, blá blá blá, ok. Aí no final, calma que em algum momento vai chegar. No final, ele falou assim: ó, recebi as credenciais, já configurei o acesso, o arquivo foi criado no Workspace, as bibliotecas necessárias foram instaladas, fiz o teste de conexão, tá funcionando, mas como o Service Account funciona como usuário à parte, ele não consegue ver nenhum arquivo. Por quê? Porque eu não compartilhei nenhum arquivo para ele usar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que compartilhar os arquivos, as pastas, etc., do Google Drive com esse e-mail aqui, porque lembrando, ele é como se fosse um outro usuário. Então, eu vou copiar esse e-mail aqui, vou entrar no meu Drive. Meu Drive aqui não tem praticamente nada, então vou criar uma pasta específica, OpenCloud. E aqui, né, na minha pasta, vou clicar aqui Share, então vou copiar com quem, e aí quem? Com esse e-mail aqui louco, editor. Quero que ele possa criar arquivos, editar arquivos, etc. Então, enviar. Pronto, agora ele tem essa pasta. E aí vou criar aqui um documento para a gente olhar escrevendo. Então, como instalar? Como conectar o Google Docs com o OpenClaw. Então, criei aqui. Vou pegar esse ID, porque eu quero que ele escreva, né, nesse aqui. Não vou pedir para ele criar um novo, mas só para a gente ver aqui, né, que ele está escrevendo. Aqui, rapidinho, eu só pedi para ele trocar de modelo, porque tinha dado um erro de que o modelo tinha, tipo, excedido, né, o que eu podia usar. E daí eu falei, mas como assim? Era um Flash Lite. Aí ele não estava usando. Eu troquei. Só por isso que está aparecendo aqui. Então, agora eu vou dizer assim. Já configurei o acesso para o e-mail do Service Account. Gostaria que você editasse esse documento com esse ID e escrevesse o passo a passo que foi realizado para conseguirmos conectar o OpenClaw com o Google Drive Documents. Então, ponto. Então, pronto, pedi aqui simplesmente para ele escrever naquele documento como é que foi o processo para a gente conseguir conectar aqui. Então, dei Enter e passei aqui no ID do documento para dizer quem é que eu queria que ele editasse. E aí, a gente pode ver que funcionou. Então, tá aqui o texto que ele escreveu de como é que faz toda essa configuração. Se a gente clicar aqui na revisão, né, a gente consegue ver que eu iniciei o documento e que foi aqui o OpenClaw, YouTube, blá blá blá, que realmente escreveu tudo isso aqui. Tá? Então, não fui eu que colei aqui, a gente consegue ver aqui que foi esse e-mail. Agora, eu não vou mentir pra você, o problema que eu tive aqui, porque eu tive um problema, eu tive que ficar brigando aqui com o OpenClaw, é o seguinte, esse OpenClaw eu tô usando pra gravar um tutorial completamente diferente, é um OpenClaw novinho, lindo, não fez nada da vida dele ainda, basicamente. E aí, eu nunca falei pra ele assim, olha, não quero saber dos problemas, não precisa me falar tudo, simplesmente vai lá e resolve os problemas que você encontra no meio do caminho. Que é óbvio, né, que é o que eu quero. Não precisa ficar me dizendo, vou criar um arquivo Python. Cria um arquivo, cara. Só vai lá e faz o que tem que fazer. Então, voltando aqui, ó, veja bem o trabalho que eu tive aqui. Calma, calma. Já configurei o acesso, aí eu perguntei, conseguiu? Ele falou, eu não consigo, porque o meu write e edit são para arquivos de sistema local. Aí eu falei, ele falou, você posso criar um arquivo local? Eu falei, não, meu Deus, não, eu quero usar esse aqui. Você me disse que já conseguia editar esses arquivos. Aí ele falou, eu falei, mas é que meu edit e write não são para isso. Aí eu falei, cara, eu até pedi desculpa. Não faz sentido, eu te dei as permissões, tem tutoriais fazendo exatamente assim, qual é o problema? Aí ele falou de novo que podia me dar um arquivo local. Eu falei, não quero ter esse local e não quero que use write do sistema. Eu quero que você use, né, service account para escrever. Aí ele ficou dizendo, ai, não consigo. Mandei o tutorial, um deles que estava usando esse método. Aí ele falou, porque não consigo usar a API do Google para usar service account. E fiquei aqui brigando, e brigando, e brigando. Até botei o roteiro de o transcript de uns vídeos que eu assisti que usava esse método. Falei, por que ele consegue e você não consegue? Ele literalmente falou assim, olha, com certeza o agente dele é mais inteligente do que eu, tem mais capacidade. Gente, tudo bem, eu tô usando um modelo mais simplesinho, mas meu Deus, amiga, calma aí, né? Zero autoconfiança. Enfim, ele me explicou aqui. E aí eu falei, tá, e falou que tudo bem, então eu consigo fazer. Aí eu falei, tá bom, eu tô gravando tutorial, vou colar aqui de novo então, né, pra você executar. Aí ela não fez nada, ela falou, ai, desculpa, realmente, então me diz qual é o conteúdo e tal, blá blá blá. Ele criou aqui o arquivo, não sei se isso aqui não parece ser Python, né, mas enfim, um arquivo Markdown. E aí escreveu, beleza, criei o arquivo no Workspace,
.txt. Ele falou, meu Deus, por quê? Por que você criou outro arquivo, cara? Eu quero que você escreva naquele ali que eu te dei o ID. Pediu desculpa novamente, aí depois falou que teve algum problema no código, não sei o que, um problema de sintaxe, blá blá blá. E aí eu falei, cara, uma hora eu falei que assim. Calma, uma hora eu falei. Aqui, ó, uma hora eu falei aqui, foi em inglês, desculpa. Eu vou colar de novo a conversa e você faz o que tem que fazer pra acontecer. Não precisa me perguntar se é pra fazer, ou só faz. Enfim, não só fez, né? Lógico. Ficou aqui batendo cabeça ainda, batendo cabeça, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E aí eu falei uma hora. Tenta novamente, se encontrar erro, só corrige, tá? Não precisa me dizer os erros, meu Deus do céu, eu não sou sua mãe. Ainda nada. E agora? Agora, aí ele falou de novo aqui, né, que deu errado, isso aqui. E aí agora, finalmente, ele conseguiu escrever. Então, caso você bata aqui nesse mesmo problema, o seu modelo não seja tão inteligente, seu pobre agente ter certas dificuldades, você pode ficar insistindo e mandando ele fazer e corrigindo os erros aí, que uma hora ele vai chegar. Então, ele conseguiu fazer essa escrita. Vou até criar um outro documento aqui pra gente ver se vai ser mais rápido, né? E aí, assim, consegui criar outros documentos, receita de bolo, ele fez, receita de chocolate, ele fez, mostrando sempre aqui, né, as revisões que foi o nosso cara aqui. Fiz até uma planilha aqui que eu mandei ele escrever as tentativas dele, o que deu errado e por que não funcionou, só pra ele estocar. Novamente aqui. Foi ele que escreveu, a gente consegue ver, então tá funcionando, ele tá conectado, ele consegue escrever. Porém, eu não sei se é porque eu tô usando um modelo muito barato, que não é o melhor de raciocínio, mas o que acontece é que eu peço, aí ele refaz ali o script que tem que usar, né, com as novas informações, e aí ele não faz a tarefa, ele só reescreve. Aí eu tive que falar aqui, você criou, modificou os arquivos, mas não realizou a tarefa. Aí eu falo isso, ele tá fazendo. Então o mais provável aqui é a questão do meu modelo, e também a questão de que esse pobre agente não tem nenhuma instrução de nada, coitado. Então ele nem sabe que não precisa falar, que ele pode ser proativo, que ele pode resolver os problemas, que ele pode. Sabe? Eu acho que esses são os dois problemas principais aqui desse exemplo que eu tô fazendo. Mas você pode ver que funcionou, tá tudo conectado e tal. Pobre agente é só. Não é o mais inteligente ainda no momento. Acredito que se você tiver já um agente um pouquinho mais treinado, isso aqui funcionaria bem mais rápido. Mas como você pode ver, para conectar com o Google e deixar ele conseguir fazer essa conexão, é assim. Você vai lá, cria o seu conta no Google Cloud, cria uma service account, manda aqui o que está no JSON para ele, né, das suas credenciais e pronto, ele consegue. Se ele tentar, ele consegue. Mas você pode ter que lutar um pouquinho aqui para ele fazer. Mas funcionou, tá tudo certo, e é assim que a gente conecta com o Google Docs. Lembrando aqui que você pode ter múltiplos agentes, então você pode treinar um agente bem bonitinho nessa questão de escrever no Google Docs, Google Drive, etc. Agora que já está conectado, para o processo ficar um pouquinho mais rápido, né? Isso aqui foi a primeira interação que eu estava fazendo com ele aqui, total, e eu já saí mandando fazer isso e claramente ele não estava preparado para tais interações. Então, se você não sabia que o OpenClaw podia fazer isso tudo, podia se conectar com o Google, com outras ferramentas, e agora você pensou, realmente acho que vai ser útil para mim, acho que eu vou instalar esse negócio de OpenClaw e tentar também. Se você não sabe como fazer isso, aqui no canal tem um vídeo completinho com todo o passo a passo para a instalação do OpenClaw, super fácil. Só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela para você assistir.